Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, sou a professora Verônica e aqui no meu canal a gente vai ver sobre ciências exatas, né? Quais são essas ciências exatas? Raciocínio lógico, matemática e física. No momento, eu estou focando no concurso da Polícia Militar do Ceará, que está com o edital aberto. E a aula passada eu já comecei a dar uma introdução sobre conjuntos, né? Porque no edital tem lá, se eu não me engano, é o tópico 7, tem lá operações com conjuntos. E aqui a gente está dando uma introdução sobre o que é conjuntos, né? E hoje a gente vai dar um passo a mais para aprender sobre conjuntos, para a gente chegar nessa bendita operação com conjuntos, que é o terror de muita gente, mas que eu tenho certeza que você vai se dar bem. E lembrando que esses assuntos de raciocínio lógico, você não vai usar só para o concurso da Polícia Militar do Ceará. O conhecimento que você adquirir aqui, você pode utilizar em qualquer concurso, tá bom? Eu estou focando aqui nos tópicos, porque o edital está aberto e eu sei que tem muita gente querendo estudar raciocínio lógico e, né, aqui no meu canal, se inscreve já se você está aí nessa saga. Aqui eu vou tentar ajudar você na melhor compreensão desse assunto, tá bom? Então, aula passada, aula 1, eu já dei a introdução sobre conjuntos e hoje a gente vai, né, continuar o que a gente já viu, certo? Então, vamos lá para a nossa tela, né? Não vamos mais perder tempo, vamos lá para a nossa tela. Então, vamos começar aqui pelas relações de pertinência, certo? Que é esse aqui, esse ezinho aqui, e esse cortado, que significa o quê, cada um deles? Esse significa pertence. E o cortado significa não pertence. Se você assistiu à minha primeira aula, você já viu que lá no exemplo, quando eu falei sobre conjunto por propriedades, eu utilizei lá esse símbolo de pertence, né? Já foi ali um spoiler para você da aula de hoje. Mas o que eu preciso falar para vocês é quando a gente vai utilizar esse símbolo de pertence e não pertence. Esse símbolo de pertence e não pertence a gente utiliza quando a gente quer saber a relação entre elemento e conjunto. Guarda essa informação. Apenas quando eu quero saber a relação entre elemento e conjunto. Por que eu estou pedindo para vocês guardarem essa informação? Porque quando eu for falar sobre subconjuntos, vai dar para dar uma confundida ali, né? Quando a gente for ver o contém, não contém, está contido, não está contido, beleza? Então, guarda essa informação. Pertence e não pertence é para elemento e conjunto. Relação de pertinência, né? Vamos lá aqui para o primeiro exemplo. Aqui eu tenho que menos 5, eu deixei um espaçozinho aqui para vocês completarem. Já pausa aí o vídeo e tenta resolver sozinho. E depois você volta aqui, tá bom? Que eu vou resolver agora. Quando eu olho aqui, ó, menos 5, espaçozinho A. O que é que eu quero dizer aqui? Ele quer saber se o menos 5, ele tá aqui nesse conjunto, olha só, nesse conjunto A. E quando você vai olhar aqui no conjunto, você consegue ver que o menos 5, ele é o primeiro elemento desse conjunto. Então, eu digo que o menos 5 pertence, eu boto o símbolozinho de pertence, menos 5 pertence a A. Beleza? Agora, vamos aqui para o segundo exemplo, o número 0. Se a gente for procurar lá no conjunto A, né? Olha para cá para a letra. Se a gente for olhar para esse conjunto A, a gente vê que o 0, ele é o penúltimo número. Então, se o 0 está lá
no conjunto A, eu digo que 0 pertence a A. E agora, nosso terceiro exemplo, né? O número 3. Se a gente olhar aqui para esse conjunto, eu vejo aqui o número menos 3. Mas é o menos 3 que eu estou perguntando? Não é. Você tem que ter isso em mente, que o menos 3 é diferente de 3. Então, eu procurando aqui nesse conjunto, eu não encontrei o número 3. Então, eu digo que o 3, ele não pertence a A. Beleza? Agora, vamos aqui deixar bem mais fixado, né, na nossa memória, porque quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Então, vamos lá fazer aqui esses exercícios para que a tela, né, tenta resolver sozinho, que eu vou resolver aqui depois que vocês sentarem, tá bom? Vamos lá, vamos aqui ver, né, esses exercícios aqui, como é que a gente pode resolver? Olha só, dado o conjunto A, 2, 4, 6 e 8, responda. Olha só, como que a gente lê isso daqui? 4 pertence a A? Aí você vai olhar e você vai encontrar que o 4 está bem aqui. Então, sim, 4 pertence a A. Está correto, né? Eu vou dizer aqui que sim. Certo? Vamos lá para o item 2. Seja B igual a as vogais, né? A, E, I, O, U. Verifique. I pertence a B? Você vê aqui que o I está dentro desse conjunto B, então sim, I pertence a B. Dado D, 1, 3, 5, 7, 9, ele está perguntando, 6 não pertence a D? Vamos lá, eu procuro aqui e não tem o número 6, né? Então, sim, é verdadeiro, né? 6 não pertence a D. Verdade. Eu fico um pouco confuso, né? Não, 6 não pertence a D. Eu vou dizer que isso é verdade, verdadeiro. Vou fazer isso com os outros também, tá? Para não ficar confuso. Verdadeiro e verdadeiro. Olha só esse item 4. Já começou aí a dificultar, né? Aquela linguagem que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um conjunto por propriedade, mas a gente vai aprender a ler aqui direitinho. Vamos lá. Olha só. Seja E igual. Ele quer saber desse conjunto que contém elementos X. Elementos X, essa barrinha aqui significa tal que. X, tal que X é um número par menor que 10. Vamos lá. Quem são os números pares menores que 10? Quando eu falo assim, os números pares menores que 10, eu não incluo 10, certo? Então, vamos lá na ordem decrescente, indo para a esquerda, né? Quem é o número menor que 10 que é par? Vai ser quem? O 8, né? O 8. Quem é que seria? 8, 6, 4, 2 e assim por diante, né? Seria esse conjunto até o menos infinito. Vou deixar só os 3 pontinhos aqui, tá bom? Então, esse seria o meu conjunto E. Beleza? E ele tá perguntando aqui, ó, 7 pertence a E? Gente, vocês estão vendo aqui que entre o 6 e o 8 não tem mais ninguém, né? Então, o 7 não pertence a E, e eu digo que essa afirmação aqui é falsa, tá? Agora, vamos lá aqui ver esse item 5. Olha só. Seja G igual
A x pertence aos naturais, lembra, né? A primeira aula lá que eu falei para vocês. X pertence aos naturais, tal que x menor que 5. Lembra lá sobre quando eu falei dos números naturais? Quem são os números naturais? São os números que são inteiros, né? São os números positivos e inteiros. Quando eu falo naturais aqui, já estou aqui adiantando para vocês conjuntos numéricos. Quando eu falo números naturais, é do zero até o mais infinito. Mas quando eu falo naturais positivos, certo? A gente começa do 1, mas isso aí é coisa para a gente ver lá em conjuntos numéricos. Não se assuste agora com isso, por favor. Mas foca aqui. Quando eu falo naturais, né, eu vou incluir aqui o zero, certo? Porque ele não falou que isso era natural positivo, ele falou só naturais, então eu vou incluir o zero. Então, quem é que vai ser esse conjunto G, né? Ele fala que x pertence aos naturais, então esse meu conjunto G vai ser quem? Todos os números naturais menores que 5. De novo, eu incluo 5? Eu não vou incluir o 5 porque ele está perguntando menor. Quando ele pergunta menor, não inclui, tá bom? Então, quem são esses números naturais? 0, 1, 2, 3 e 4. E ele pergunta aqui, 5 pertence a G? Acabei de falar, né? 5 não pertence a G. Então, esse item aqui é falso. Tá bom? E vamos lá para a última, né? Aqui a letra número 6. Ele fala que ele pergunta se esse conjunto J, olha só, deixa eu apagar aqui só para dar mais espaço. Vou escrever aí embaixo. Olha só o que é que ele fala desse conjunto J. X, tal que X é uma letra da palavra lógica. Aí ele pergunta, G pertence a J? Olha só, lógica tem a letra G? Tem. Então, sim, G pertence a J. Porque como é que seria que esse conjunto J, né? Como é que seria esse conjunto J? Eu vou escrever aqui bem no cantinho da tela, ver se dá para vocês enxergarem. Esse conjunto J seria letra L, O, G, I, C e A. Aqui seria meu conjunto J. E ele pergunta se G pertence a J, né? Então, eu tenho que essa afirmação aqui é verdadeira. Tá bom? Então, vamos lá recapitular. Relação de pertinência é sobre, sempre eu estou perguntando ali, se um elemento pertence ou não a um conjunto. Guarda isso no seu coração, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa questão da relação de pertinência e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até já!